Sentido espiritual e interno de Apocalipse, capítulo 14, segundo revelação concedida a Emanuel Swedenborg, servo do Senhor, presente em sua obra Apocalipse Revelado. Sentido espiritual, conteúdo de todo o capítulo. Descrição do novo céu cristão, versículos 1 a 5. Evangelização, anúncio sobre a vinda do Senhor, então a nova igreja, versículos 6, 7 e 13. Exortação para que se retirem da fé separada da caridade, em que está a igreja de hoje, versículos 9 a 12. Exame dos que estão nessa fé e manifestação de que suas obras são más, versículos 14 a 20. Conteúdo de cada versículo. Verso 1. E vi, e eis o Cordeiro estando sobre a montanha de Sião, e com ele 144.000. Significa o Senhor agora de novo no céu de cristãos, que o reconheceram como Deus do céu e da terra, e que estiveram nas verdades da doutrina, procedentes dele pela palavra. Tendo o nome de seu Pai escrito em suas testas, significa o reconhecimento do divino e do divino humano do Senhor neles. Verso 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas. Significa o Senhor falando pelo novo céu, segundo as divinas verdades. E como uma voz de trovão grande, significa e segundo o divino amor. E ouvi uma voz de tocadores de harpas, tocando em suas harpas. Significa a confissão do Senhor, segundo a alegria do coração pelos anjos espirituais nos céus inferiores. Verso 3. E cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e diante dos anciãos. Significa a celebração e a glorificação do Senhor diante dele e diante dos anjos dos céus superiores. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000. Significa que os outros entre os cristãos não puderam compreender e, portanto, reconhecer pelo amor e pela fé que o Senhor só é o Deus do céu e da terra, exceto os que foram recebidos pelo Senhor nesse novo céu. Os comprados da terra significa aqueles que puderam ser regenerados pelo Senhor, assim redimidos no mundo. Verso 4. Estes são os que não se mancharam com mulheres, pois são virgens. Significa que eles não adulteraram as verdades da igreja e não as corromperam pelas falsidades da fé, mas amaram as verdades, porque elas são verdades. Eles são os que seguem o Cordeiro para qualquer parte que vá. Significa que eles foram conjuntos ao Senhor pelo amor e pela fé para com Ele, porque viveram segundo os seus preceitos. Eles foram comprados dentre os homens. Significa aqui como precedentemente. Primícias a Deus e ao Cordeiro. Significa o início do céu cristão, que reconhece um só Deus, em quem está a Trindade e que o Senhor é esse Deus. Verso 5. E na sua boca não se achou dolo. Significa que eles não pronunciam e não persuadem a falsidade e o mal por astúcia e por propósito, pois são maculados diante do trono de Deus. Significa porque eles estão nas verdades provenientes do bem pelo Senhor. Verso 6. E vi um outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para evangelizar os que habitam sobre a terra. Significa o anúncio da vinda do Senhor e da nova igreja que deve descer do céu por ele. E toda nação e tribo e língua e povo significa todos aqueles que pela religião estão nos bens
e pela doutrina estão nas verdades. Verso 7, dizendo com grande voz, temei a Deus, significa um aviso para não praticar males, porque isso é contra o Senhor. Dai glória a Ele, porque vem a hora de seu juízo. Significa o reconhecimento e a confissão que do Senhor vem toda a verdade da palavra, segundo a qual todo homem será julgado. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Significa que o Senhor só deve ser adorado, porque só Ele é o Criador, o Salvador e o Redentor, e porque dele só procedem o céu angélico e a igreja e tudo o que eles encerram. Verso 8, e outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, essa cidade grande. Significa que agora a religiosidade católico-romana foi dispersada quanto aos seus dogmas e aos seus doutrinais, porque do vinho da ira de sua excortação deu de beber a todas as nações. Significa porque pelas profanações da palavra e pelas adulterações do bem e da verdade da igreja, ela seduziu todos aqueles que pôde sujeitar a seu domínio. Verso 9, e um terceiro anjo os seguiu, dizendo com grande voz. Significa ainda alguma coisa do Senhor sobre os que estão na fé separada da caridade. Se alguém adorar a besta e a imagem dela e receber sua marca na testa e sobre a mão, significa aquele que reconhece e recebe a doutrina da justificação e da salvação pela fé só, confirma-a e vive de acordo com ela. Versos 10 e 11. Também ele beberá do vinho da ira de Deus, misturado com um vinho puro no copo da cólera dele. Significa que eles falsificam os bens e as verdades da palavra e impregnam sua vida dessas coisas falsificadas, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e o fumo do tormento deles subirá nos séculos dos séculos. Significa o amor de si e do mundo e as cobiças resultantes, bem como o orgulho da própria inteligência, e por essas coisas o tormento no inferno. E não terão sossego de dia e de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e se alguém receber a marca do nome dela. Significa um perpétuo estado nos desgostos entre aqueles que reconhecem e recebem esta fé, e confirmam e vivem de acordo com ela. Verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Significa que o homem da igreja do Senhor é examinado por eles por meio das tentações, sobre a qualidade dele quanto à vida segundo os preceitos da palavra e quanto à fé no Senhor. Verso 13. E ouvi uma voz do céu dizendo-me, escreve, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, desde agora. Significa a predição pelo Senhor sobre o estado depois da morte daqueles que pertencerão à sua nova igreja, a saber, que terão a vida e a felicidade eternas. Sim, diz o Espírito, para que repousem de seus trabalhos. Significa que a divina verdade da palavra ensina que os que afligem a sua alma e crucificam a sua carne, por causa disso terão a paz no Senhor, porque suas obras seguem com eles. Significa a maneira como eles amaram e creram, e por conseguinte agiram e falaram. Verso 14. E vi, e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem sentado alguém semelhante ao Filho do Homem. Significa o Senhor quanto à palavra, tendo sobre sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Significa a divina sabedoria proveniente do seu divino amor e a divina verdade da palavra. Verso 15.
E outro anjo saiu do templo, significa o céu angélico, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque veio para ti a hora de ceifar, pois está seca a seara da terra. Significa a súplica dos anjos do céu ao Senhor, para que ele ponha um fim e execute o juízo, porque agora é o último estado da igreja. Verso 16: e aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Significa o fim da igreja, porque nela não há mais a divina verdade. Verso 17: e um outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo também ele uma foice aguda. Significa os céus do reino espiritual do Senhor e a divina verdade da palavra neles. Verso 18: e um outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo. Significa os céus do reino celestial do Senhor, que estão no bem do amor pelo Senhor. E bradou com um grande clamor ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra. Significa a operação do Senhor segundo o bem de seu amor, pela divina verdade de sua palavra, nas obras da caridade e da fé que estão nos homens da igreja cristã, porque suas uvas estão maduras. Significa porque é o último estado da igreja cristã. Verso 19: e o anjo lançou sua foice na terra e vindimou a vinha da terra. Significa o fim da igreja cristã de hoje. E lançou-a no grande lagar da ira de Deus. Significa o exame da qualidade de suas obras, que eram más. Verso 20: e o lagar foi pisado fora da cidade. Significa que o exame foi feito segundo as divinas verdades da palavra, sobre a qualidade das obras que fluíam da doutrina da fé da igreja. E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Significa a violência feita à palavra pelas horríveis falsificações da verdade e, por conseguinte, o entendimento obstruído de tal modo que o homem quase não mais pode ser ensinado e conduzido pelas divinas verdades procedentes do Senhor. A 1600 estádios. Significa meramente as falsidades do mal.